Reforma trabalhista de Milei na Argentina mostra que direitos é coisa do passado. O lance agora é ser escravizado. Essa notícia me deixou muito puta, tá? Vou falar as palavras aqui mesmo. Assim, o que esse cara tá fazendo na Argentina é um absurdo tão grande, gente. Mas vamos lá, vamos entender isso daqui pra gente ficar bem puto junto. Meu nome é Carol Zócoli Brócoli, bem-vindos a esse canal. Eu sou comediante, eu também sou formada em filosofia. Então nesse canal aqui eu gosto de pensar um pouco e rir um pouco também, né? Enquanto o riso é livre, né? Reforma trabalhista de Milei propõe jornada de 12 horas e pagamento parcial em cupons. É isso, é o vale-refeição. Você vai ser pago em vale-refeição. Governo Milei ameaça direitos trabalhistas e propõe flexibilização de férias, renúncia a convenções coletivas e indenizações parceladas em até 12 vezes. Ó, veja bem, flexibilização de férias, ou seja, você vai ter férias, mas talvez não, tá? Renúncia a convenções coletivas, tá, isso aqui vamos ver, vamos lá. Esse artigo é um artigo do jornal 247. O governo do presidente Javier Milei da Argentina prepara uma ampla reforma na lei de contrato de trabalho, com alterações significativas nos direitos e benefícios laborais. Segundo informações do portal 11 Notícias, o projeto, batizado de Lei de Promoção de Investimentos e Emprego, deve ser apresentado ainda no início do ano legislativo de 2025, em março. A proposta é liderada por parlamentares como Romina Diaz, José Luis Espert e Gabriel Borgognoni, combina benefícios fiscais para empresas, claro, benefício cortar imposto de empresa, com mudanças profundas na regulamentação trabalhista. Ou seja, entre as medidas estão a possibilidade de jornadas de trabalho de até 12 horas, sem pagamento de horas extras, flexibilização das férias e a introdução de cupons como forma de pagamento parcial do salário. Meu Deus do céu. Ou seja, se você ganha 3 mil reais por mês, 2 mil vai ser em dinheiro e 1.000 vai ser em cupom, que você só pode usar em determinada loja. Só pode usar no Coco Bambu, Avan. Bom, essa prática, né, de pagar em cupom remete aos anos 90 e é amplamente criticada por não ser considerada remuneração oficial. Óbvio. Principais mudanças propostas. Entre as alterações mais polêmicas está a permissão para que parte do salário seja paga por meio de vales ou cupons, que só podem ser utilizados em estabelecimentos específicos. Essa forma de pagamento não contará como remuneração oficial, o que significa que não será incluída no cálculo de bônus, 13º salário ou indenização em casos de demissão. Você entendeu? Então, você me dá 2 mil em dinheiro, 1.000 em vale da van, mas para qualquer coisa, eu ganho 2 mil. Eu não ganho 3, eu ganho 2 mil. Esse é meu salário. Então, tipo, minha aposentadoria, tudo vai ser calculada em cima desse aqui. Gente, não sei o que eu fiz aqui, ó, que saltou. Se eu fizer assim, ele manda dar joinha. Aliás, dá um like, né, e se inscreve. Outro ponto controverso é a flexibilização no pagamento de indenizações, que poderá ser parcelada até 12 vezes. Então assim, se você tem que pegar uma indenização do seu trabalhador, ele tem 12 meses para pagar. Medida que impacta principalmente pequenas e médias empresas. Além disso, o projeto propõe o pagamento de salários por meio de contas não bancárias, como carteiras digitais, o que promete desburocratizar o processo, mas levanta preocupações sobre a segurança financeira dos trabalhadores. De contas não bancárias, como carteiras digitais. Carteira digital é coisa de Bitcoin, né? O cara, ele quer voltar tão para trás que ele não quer usar o sistema bancário mais. Tô falando, esse povo quer voltar pro feudalismo, gente. Férias e convenções coletivas sob ameaça. A proposta também afeta a concessão de férias, permitindo que sejam divididas em semanas individuais e distribuídas ao longo do ano, desde que haja acordo entre empregador e empregado. O acordo vai ser, o empregado manda e você obedece. Outra modificação relevante é a possibilidade dos trabalhadores renunciarem a convenções coletivas, tornando-se responsáveis por negociar diretamente com as empresas. É isso, né? Então, tudo que o sindicato conquistou, eu renuncio porque eu vou falar direto com o patrão. Essa medida é criticada por enfraquecer a proteção sindical e reduzir o poder de barganha dos empregados. Reações e próximos passos. A Confederação Geral do Trabalho, principal entidade sindical da Argentina, ainda avalia a proposta. Embora a CGT tenha demonstrado disposição para dialogar, líderes sindicais em diversas regiões do país já expressaram preocupação com o impacto dessas medidas nos direitos trabalhistas. Críticos apontam que a reforma enfraquece a proteção ao trabalhador em nome de uma agenda liberal, que foi uma das principais promessas de campanha de Milei. Sim,
A gente não pode dizer que ele não falou que ia fazer isso, né? A gente tá falando da escala 6x1, esse povo querendo voltar 12 horas, gente, de trabalho sem hora extra. 12 horas de trabalho sem hora extra. O que? Vocês estão entendendo o que é esses caras? O que é essa extrema-direita? É 12 horas de trabalho sem direito à hora extra. É férias, as férias vai ser divididas. Você tira férias dia 2 de abril, 3 de junho e uma semana em setembro. Pelo amor de Deus, né? Se esses caras acham que isso aí torna uma sociedade completamente doente, todo mundo fica mal com isso. São uns imbecis mesmo. Mas, ó, vamos aqui, ó. Eu tô falando que esses caras querem voltar ao feudalismo. Você viu aquela idiota daquela Pietra, que é DJ, dizendo, eu quero voltar à Idade Média. Eu não sou uma pessoa democrática, eu acho que eu sempre falo que a democracia é a ditadura da maioria. E aí eles usam esse discurso para traçar aquela cortina de fumaça, né? E depois eles alçarem o poder totalitário. Qual seria a alternativa melhor que a democracia, que tu acha? Monarquia? Eu tenho um pé grande ali no libertarianismo. Mas eu tenho, ao mesmo tempo, eu acho importante a gente ter uma régua moral, uma base moral sólida, cristã. Mas... Não resolveria tanto se ela fosse islâmica. Mas como assim? Deus decide? Não entendi. Não, Deus não, mas assim, uma régua moral baseada na moral cristã mesmo. Né? Idade Média. Idade Média? Voltar pra Idade Média, ô sua anta, você sabia que não tinha... Na Europa, né? Que eu tô falando da Europa, que é de onde você vem. Não tinha sistema de esgoto. O povo cagava no pinico e jogava pela janela. Porque você acha que essas doenças contagiosas pegava porque o povo não tomava banho. O europeu começou a tomar banho depois que entrou em contato com os indígenas na América. E ainda assim, muitos não tomam banho todo dia ainda não. Até hoje. Tá? E nisso, nessa mesma época, você vai falar, mas não sei o quê. O povo europeu, o povo branco, o povo europeu. Nessa mesma época, os maias tinham cidades com canalização inteira de água e esgoto. Pra essa Idade Média aí, eu quero voltar. Se for a Idade Média dos maias, vamos, bora. Top. Agora, a Idade Média dos europeus, não. Obrigada. Um povo porco, um povo sujo e mau. E o gato, olha, só fica quieto se ele tá aqui, ó. No meu colinho. Então vamos. Deixa ele aqui. Vamos ver aqui. Eu quero ver com você. Quero ver com você aqui, ó. O feudalismo. Eu peguei na Wikipédia mesmo o artigo do feudalismo. Só pra gente ver, ó. O feudalismo compreende o sistema político, econômico e social que predominou na Europa Ocidental entre o início da Idade Média até a afirmação dos Estados modernos, tendo seu apogeu entre os séculos... O que é isso, gente? 11 e 13. O conceito teórico foi criado nos séculos 17 e 18 por advogados franceses e ingleses e popularizado pelo filósofo Charles-Louis de Secondat, barão de Montesquieu. O feudalismo... Veja bem, como que o feudalismo começou? Peraí, o feudalismo deve sua formação a uma série de fatores, entre eles a desagregação do Império Romano, o declínio da escravidão e do comércio, a ruralização da população, a formação de múltiplos senhorios e reinos bárbaros independentes, a incapacidade da maioria dos sacro-imperadores romanos-germânicos em reconstituir uma unidade política abrangente e eficiente, a supressão do paganismo e o fortalecimento político da Igreja Católica e do movimento monástico. Que momento vocês acham que a gente está da história hoje? Se a gente não está num momento de desagregação do Império, esse declínio da escravidão e do comércio, eu não estou entendendo muito, mas assim, a gente tem um declínio do trabalho, com certeza, a ruralização da população. No Brasil, eu acho que isso tem um grupo dos ricos do Brasil que querem ruralizar bastante. E aí, múltiplos senhorios e reinos bárbaros. É isso que essa galera quer. Entende? Aquele Peter Thiel, que é o cara que bancou o vice do Trump, que chama J.D. Vance. Esse cara é maluco. Ele tem umas ideias malucas assim, de ser um senhor, de cada um ter o seu senhorio e tal. É isso que eles querem. Eles querem que a gente volte a ser servo. Tá ligado? Em que momento que a gente tá? O Império não conseguiu reconstituir uma unidade política abrangente e eficiente. É exatamente o momento que a gente está. Né? O campo progressista não está conseguindo uma unidade política abrangente e eficiente, né? A supressão do paganismo e o fortalecimento político da Igreja Católica. Bom, isso daqui é basicamente o que está acontecendo hoje. Pessoal queimando, destruindo terreiros
de candomblé, assim, não tô dizendo que candomblé é paganismo, tá? Mas eu tô dizendo assim, a supressão de um tipo de religiosidade por outra, né? No nosso caso, é esse neopentecostalismo aí. Bom, o feudalismo evoluiu lentamente até se tornar o modelo dominante da Europa e se caracterizou, em sua forma madura, pela regionalização ou encelulamento do poder, ou seja, sua concentração em âmbito local nas mãos de uma aristocracia rural que dominava a terra com grande autonomia e subjugava a maior parte da população através do poder de dominion. A gente vai ver explicar o que é isso aí. Isso aí, gente. A gente vai ser tudo servo da Ana Castela, tá? O sistema era garantido pelo monopólio das forças militares pela elite, pelo apoio da igreja, por uma progressiva sustentação jurídica e ideológica e por uma forte rede de obrigações entre os senhores feudais e seus vassalos e súditos. E essa elite que tinha o exército, juntamente com a igreja, dava esse poder a eles de julgarem e serem o poder absoluto ali. Mas vamos ver aqui, ó, os vassalos e súditos, o que eles faziam para vocês verem o que é. Aonde é que esse povo quer voltar? Sinceramente, gente, é muito sério. É muito sério. Aqui, as ordens da sociedade feudal. A sociedade feudal é dividida em 3 grandes ordens. A primeira compreendia os oratores, aqueles que rezam, tá? A igreja. Os integrantes do clero, que cuidavam da fé cristã, tá? Isso é a igreja. Na prática, exercia grande poder político sobre uma sociedade bastante religiosa, onde o conceito de separação entre a religião e a política era desconhecido. Mantinham a ordem da sociedade evitando, por meio de persuasão e criação de justificativas religiosas, revoltas e contratações camponesas. A segunda reunia os belatores, os que lutam, né? O exército, né? Incluindo a nobreza por um todo, responsáveis pela guerra e pela segurança. Bom, então a nobreza, quem tinha dinheiro, era responsável pela segurança. Já a última ordem era dos laboratores, né? Aqueles que trabalham, nós, constituída pelo povo, servos e súditos, que trabalhava para sustentar toda a população. Que trabalhava para sustentar toda a população. Na sociedade feudal, a honra e a palavra tinham uma importância fundamental. Desse modo, os senhores feudais ligavam-se entre si por meio de um complexo sistema de obrigações e tradições. A fim de obter proteção, os senhores feudais geralmente procuravam por outro senhor mais poderoso, jurando-lhe fidelidade e obediência. Né? É o Vivek e o Elon Musk aqui. O Vivek só tem 1 bilhão, mas ele é bilionário, mas ele só tem 1 bilhão. Então, ele jurou obediência e fidelidade ao Elon Musk, que tem 300 bilhões. Chamava-se vassalo o senhor feudal que pedia proteção a outro. Essa aliança deveria ser consolidada pelo senhor mais poderoso, o sucerano, por meio da concessão de um feudo, que podia ser constituído de terras ou de bens ou de ambos. Ele dá uma terrinha lá pro bilionário de 1 bilhão só ficar. Nesse sistema, o vassalo devia várias obrigações ao seu sucerano, como o serviço militar, por exemplo. Né? Então ele tinha que ser, eu deixo você morar aqui, você ser senhor aí de uma galera, mas tem que lutar, amigo. Por essa razão, quanto maior o número de vassalos, maior o prestígio e o poder de um suzerano. O compromisso estabelecido nesse sistema tinha caráter sagrado e constituía falta grave de sua violação. Aqui tem muita coisa interessante para ler aqui nesse artigo, se vocês quiserem, depois vão lá na Wikipédia, mas eu não vou ler tudo, não. Vassalagem da Idade Média consistia em um acordo de serviços recíprocos entre uma pessoa política e economicamente menos influente e uma outra que, sob esses aspectos, lhe era superior. O fenômeno é próprio do sistema feudal, que considerava pilar do equilíbrio político, militar e econômico a divisão do território e o regime de propriedade decorrente disso. Assim, um vassalo é uma pessoa que tem uma obrigação mútua a um senhor ou soberano, no contexto do sistema feudal da Europa medieval. A obrigação frequentemente incluía suporte militar por cavaleiros em troca de certos privilégios, usualmente incluindo posse de terras como feudo. Dessa maneira, afirma... Esse daqui, ó, o vassalo é o CEO, tá? É aquele que é contratado, tem uma vida bem boa, um bom salário, mas para fuder os de baixo, para ajudar o grande a fuder os de baixo. Então, o vassalo é o CEO. Dessa maneira, afirmam-se as relações de dependência pessoal, de vassalagem garantida aos senhores aumentar continuamente sua força militar, através do apoio armado que recebiam de seus vassalos, nobres e hierarquicamente inferiores. Estes, em troca de fidelidade e lealdade de seu senhor, recebiam benefícios, como feudo, a terra, né?
A cerimônia da homenagem, através da qual o vassalo colocava suas mãos entre as do senhor, sacramentava solenemente os laços de dependência pessoal. Ah, gente, que tinha que bater a mão lá pro cara. Que insanidade. Vale lembrar que a relação de suzerania e vassalagem é exclusiva da classe nobre, ficando esta a cargo da força militar. Abaixo existem os servos, para os quais os vassalos, senhores e feudais e subenfeudados tinham direito de alta e baixa justiça. Podia fazer o que quiser com eles. Resolver, né? Todas as questões. Aqueles lavravam a terra para o senhor feudal e não tinham participação na força bélica devido ao forte temor de sublevação. Ou seja, eles mantinham o poder bélico na mão dos nobres, porque eles tinham medo de os servos, né, com a arma na mão, se revoltarem, porque eles estão se fudendo, né? Então é isso, a estrutura é senhor, vassalo e servo. E não se engane, essa galera quer voltar a isso. Se você perguntar, eu acho que talvez muitos, nem conscientemente não tenham. Essa idiota dessa Pietra, ela não tem noção do que ela tá falando. Ela não sabe o que é a Idade Média. Eu acho que ela nunca parou pra pensar realmente na Idade Média. Eu acho que ela acha que os vestidos eram bonitos. E eu acho que ela acha que ela ia ser rica, de repente. Você pode ser loira e pode ser pobre também, né? E se fuder também, não pode, gente? Essas pessoas não sabem do que elas estão falando, gente. A gente chegou até aqui, sabe aquela coisa aqui, ó? Nadou, gente. A gente nadou nessa história da humanidade pra morrer na praia, pelo amor de Deus, gente. Essa galera louca aí, eles estão com muito dinheiro na mão. E o poder tá na mão dos malucos, gente, cada vez mais. Então é isso, a Argentina está mais perto do feudalismo que nunca. Fico por aqui, meu nome é Carol Zócoli Brócoli. Se você quiser aprender a fazer stand-up, eu tenho um curso online na Hotmart, o link tá aqui na descrição.